Nesta videoaula, nós iremos aprender a fazer o pezinho pequeno para aplique. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a fazer o pezinho grande e o pezinho médio, que nós já temos a videoaula de cada um deles lá no nosso canal, que está na playlist Apliques. Agora, nós iremos aprender a fazer esta fofurinha aqui, o pezinho pequeno. Olha os dedinhos, eu deixei um espaço entre um dedinho e o outro, igual esses dois aqui. E não esqueci de fazer a forminha do pezinho, a lateral do pezinho, como eu fiz aqui. Este modelinho é um pezinho chatinho. Olha o tamanho desta fofurinha em vista dos outros dois. Olha que belezinha. Esses dois aqui para peças maiores, fica muito bom. E este daqui você pode aplicar em qualquer peça, tanto peças grandes como peças pequenininhas. Para este pezinho, eu usei o barbante fio 6 e também usei a agulha de crochê 3,5 milímetro. Ah, e não esqueçam, se inscrevam em nosso canal para receber novidades de nossos trabalhinhos e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E também curta os nossos vídeos, isso ajuda os nossos trabalhinhos e o YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos e ele mostra mais os nossos trabalhinhos. Obrigado pelos inscritos, pelos novos inscritos. E agora vamos ao nosso passo a passo. Vamos começar o nosso pezinho fazendo 5 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha apenas para dar altura dessa primeira carreirinha de pontos baixos. Na próxima correntinha, eu vou pegar aqui, inserindo minha agulha e deixando 2 argolinhas para cima da agulha. Vou fazer aqui um ponto baixo em cada correntinha. Como eu fiz 5 correntinhas, então eu terei que ter 5 pontos baixos. Prontinho, a minha primeira carreirinha de pontos baixos. Na segunda carreirinha, eu vou fazer 2 pontos baixos junto. Aqui está a minha alcinha, vou dar uma puxadinha para que ele não fique muito apertado o meu ponto baixo. Eu vou inserir aonde está a minha alcinha. Aqui eu farei um ponto baixo e neste mesmo ponto de base eu vou fazer mais um ponto baixo. Ficando com 2 pontos baixos. Eu dei uma puxadinha porque senão este meu primeiro pontinho, ele vai sumir. Este primeiro pontinho aqui que eu fiz da carreirinha, vocês não vão conseguir localizar ele. Então, por isso que eu dei uma puxadinha nele, uma esticadinha. Agora, vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Aqui me restou apenas um ponto de base, aonde eu irei fazer 2 pontos baixos junto. Como os pontos da beira é ruinzinho de pegar, então eu tenho que ter muita atenção.
eu sempre estou pegando nas duas alcinhas. Aqui eu farei 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Os pontos da lateral é mais ruinzinho de pegar, principalmente porque estamos trabalhando com ponto baixo nessas carreirinhas. Na segunda carreira, nós ficamos com 7 pontos. A terceira carreirinha, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ainda continuando com 7 pontos na minha carreirinha. Aqui o 7º ponto. Tá bem escondidinho. O 7º ponto aqui, tem que pegar as duas alcinhas. Então, a minha terceira carreirinha, fiquei com 7 pontos na carreira. Na quarta carreirinha, eu vou continuar fazendo um ponto baixo em cada pontinho de base. A minha quarta carreira, eu vou ficar com 7 pontos. Na quinta carreira, neste primeiro ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos junto. Eu vou dar uma esticadinha aqui no meu ponto, na minha argolinha, aliás. Eu vou inserir na casinha, no ponto de base, onde está a argolinha, fazendo o meu ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. 2 pontos baixos junto. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos. E eu vou fechar 2 pontos baixos junto. Aqui me restou 2 pontos de base. Então, eu vou pegar uma laçada na agulha, eu vou inserir no próximo ponto de base, ficando com mais uma laçada na agulha. Aqui eu tenho 3 laçadas na agulha e eu vou puxar os 3 junto, eliminando um ponto de base. Aqui eu fiz uma diminuição e aqui eu fiz um aumento. Mas esta quinta carreirinha eu continuo com 7 pontos. Aqui o que eu estou fazendo é uma fechadinha de um lado para ficar desta forma aqui, para ter esta ondulação no pezinho. Então, vamos agora para a sexta carreirinha. Na sexta carreirinha, neste primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Aqui, eu formei um ponto, que está valendo como meio ponto alto. A altura do meu meio ponto alto também é a altura do meu ponto, da altura do meu ponto alto. Agora, neste ponto de base, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Ficando com 2 pontos neste ponto de base. Agora, eu vou fazer 5 meio ponto alto.
Uma, duas, aqui tem os meus 5 meio ponto alto. Agora, aqui, eu tenho mais um pontinho. Lembra que nas beirinhas, o meu pontinho fica escondidinho. Tem que tomar muito cuidado, senão a gente acaba comendo esses pontinhos aqui da beirinha. Aqui tem mais um ponto de base. Neste pontinho de base, eu vou fazer 2 meio ponto alto. 2 meio ponto alto no mesmo pontinho de base. Então, a minha sexta carreirinha ficou com 9 pontos. Vamos agora para a nossa sétima carreirinha. Aqui no nosso primeiro ponto de base, eu vou dar uma esticadinha aqui, nessa primeira laçadinha aqui, nessa argolinha. Eu vou fazer 2 pontos baixos junto. No mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. Vou fazer 4 meio ponto alto. E neste último ponto de base, eu vou fazer 2 meio ponto alto junto. Dois meio ponto alto junto. Agora, a minha sétima carreirinha ficou com 11 pontos. A última carreirinha. A oitava carreirinha, eu vou fazer 6 meio ponto alto. O meu primeiro ponto, eu faço um ponto baixo e uma correntinha. E sigo fazendo meio ponto alto. Opa, escapou aqui da minha agulha. Meu segundo meio ponto alto. Meu terceiro meio ponto alto. Tem que dar 6 meio ponto alto. Seis meio ponto alto. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos. O último pontinho de base, sempre escondidinho. Aqui, meu último pontinho aqui. Então, essa oitava carreirinha, ela ficou desta forma. Meio tombadinho. Por quê? Aqui vai os dedinhos pequenos e os 2 dedinhos maiores. Para dar essa caidinha aqui do pezinho. Agora, terminamos aqui a oitava carreirinha e vamos para a parte dos dedinhos. Vou fazer o meu primeiro dedinho. Aqui, onde está este meu primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo.
No próximo ponto de base, farei 2 pontos baixos. Uma correntinha. E no mesmo ponto de base que eu fiz os 2 pontos baixos, farei um ponto baixíssimo. Aqui está o meu dedinho. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo. Porque eu vou fazer os meus dedinhos com uma distância. No próximo ponto de base, eu vou fazer 2 meio ponto alto. Eu caminhei com um ponto baixíssimo aqui. Neste próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, para dar altura do meu meio ponto alto. E neste mesmo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto, ficando com 2 pontos neste ponto de base. Agora, eu farei 2 correntinhas. E no mesmo ponto de base que eu fiz os 2 meio ponto alto, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. Aqui está o meu segundo dedinho. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, para dar uma distância de um dedinho do outro. Agora, eu vou seguir para o meu terceiro dedinho. Neste próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos junto. O meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Aí, eu farei um ponto alto neste mesmo ponto de base. Farei 2 correntinhas. E no mesmo ponto que eu fiz os 2 pontos altos junto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Meu terceiro dedinho. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Vamos para o quarto dedinho. No próximo ponto de base, que é este daqui, eu vou fazer 2 pontos altos junto. Eu vou começar fazendo um ponto baixo e uma correntinha. E farei no mesmo ponto de base um ponto alto, ficando com 2 pontos no mesmo pontinho de base. Agora, eu farei 2 correntinhas. E neste mesmo pontinho de base, eu farei o meu ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo neste próximo ponto de base, para dar distância entre um dedinho e outro. Aqui me restaram 2 pontos de base. Para cada um deles, eu vou fazer 2 pontos altos junto. Aqui, eu vou fazer primeiro ponto baixo, uma correntinha, para dar a altura do meu ponto alto. E no mesmo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, meu último ponto de base da carreira, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora, aqui, eu vou cortar. Eu vou puxar esta pontinha para dentro da minha argolinha para fazer o nozinho. Agora, vou arrumar aqui meu pezinho, meus dedinhos, para ficar bonitinho. Vou ajeitar aqui meus dedinhos.
Prontinho. Aqui está o meu pezinho pequenininho. Olha aqui para vocês verem que lindinho. Lindinho, lindinho. Muito fofo esses pezinhos pequenininho. Eu espero que vocês tenham gostado deste pezinho pequeno para aplique. Se vocês quiserem essa parte de baixo um pouquinho mais compridinha, vocês podem fazer nessa primeira carreira onde eu fiz 5 pontos baixos. Vocês podem fazer 2 carreirinhas de 5 pontos baixos para que essa parte de baixo fique um pouquinho mais grandinho, se vocês precisarem. Para mim, esse tamanho está ótimo. Um abraço a todos. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar um joinha e ativar as notificações.